Começa agora mais um podcast. Mas eu sempre associei sono, desde a juventude, desde quando era muito novo, a ficar mais jovem. Porque tem um mito grego que eu acho interessante, né? Que é a história de Selene e Endymion. Já ouviram falar desse mito? Não. Selene era uma deusa da lua, né? Eram 3 irmãos. Era Hélios, que era o sol, Selene era a lua, e a Aurora era aquela fase de transição entre o sol e a lua, né? Quando tá tudo rosa, assim, de manhã. E a Selene ficava sozinha no céu, até que um rei barra pastor, que eram como eram os reis da época, né? Eram pastores, Endymion se apaixonou pela lua. Ele ficava todo dia contemplando a lua. Até que a lua viu isso e acabou se apaixonando por ele de volta. E eles começaram a ter um caso. Até uma das explicações dos gregos para a lua sumir de vez em quando. É que ela tá com Endymion. Tiveram 50 filhas em alguns mitos, em outros 52, porque são as fases da lua ao longo do ano. E aí, por algum motivo, agora tem mitos que falam que é punição e outros falam que é um presente, Endymion ele pôde pedir algo a Zeus. Ele falou, olha, eu quero a juventude e a imortalidade, só que eu quero estar para sempre dormindo. Aí ele fica dormindo eternamente, mas sentindo as coisas que estão acontecendo, e todo dia a lua vai visitar Endymion e fica com ele. Então, parece que são os amantes ideais, porque ele era mortal, ela era imortal, e ele se tornou imortal e ficou eternamente jovem, sempre belo. Mas eles nunca vão ter aprofundado no relacionamento que as pessoas têm, mas eles ficam lá o tempo todo. E eu pensei, nossa, porque ele dorme muito, ele ficou jovem para sempre. Porque tem outros mitos onde os caras têm imortalidade e não têm a juventude. Eu li sobre isso recentemente, inclusive para vir para cá, sobre alguns efeitos da privação do sono, e um dos efeitos dela é justamente o envelhecimento. Porque eu lembro perfeitamente, né, do ciclo que tem lá nessa pesquisa, que é justamente o aumento das proteínas que eu havia mencionado para vocês, a destruição de alguns neurônios, favorecendo alguns processos patológicos, além deles, o envelhecimento. Então, existe uma relação muito direta de privação de sono e envelhecimento. Eu me lembro de um dado que eu acho que o Matthew Walker comentou. Talvez eu esteja enganado, mas era uma coisa assim, a cada 1 hora menos que a pessoa dorme habitualmente, era o equivalente a 8 anos de envelhecimento cognitivo. Nossa. Sua perda cognitiva, de memória. Era uma coisa assim, Então, assim, tem um envelhecimento visual, né? A pele fica diferente mesmo. A pele. Tem trabalhos que mostram isso. Você mostra foto para as pessoas, elas conseguem meio que, sem elas saberem porquê, conseguem julgar se a pessoa tá meio mal ou tá legal. A diferença é que umas estão dormindo bem e outras não. Então a pele muda, mas o cérebro também, né? A capacidade cognitiva vai deteriorando se a pessoa não dorme bem. E se a gente for pensar nos efeitos em cadeia, você estava falando sobre a resistência à insulina. Quem dorme menos tem mais resistência à insulina. E quem tem resistência à insulina é aquela pessoa que não tem uma metabolização correta do açúcar. Certo. E o açúcar por si só é radicais livres e etc., o que causa envelhecimento. Então, no final das contas, é um efeito em cadeia loucão. O que a gente observa, por exemplo, nos pacientes, né, diabéticos também, você observa a característica da pele também, das unhas, dos outros fâneros.